Aleluia! Aleluia! Shalom, queridos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Tem uma igreja viva aqui para adorar a Deus comigo. Tem alguém que tem sede e fome da palavra dele. Aleluia! Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor, por estarmos aqui como corpo, como igreja, unânimes para poder adorar a Deus. Aleluia! Abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 24, versículo 13. Já vamos entrar naquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, nós nos alegramos pela presença de vocês. Esse lugar pertence a Deus, esse lugar é a casa do Pai, aonde há liberdade do Espírito Santo. Se der vontade de chorar, não contenha as suas lágrimas. Se der vontade de gritar, não contenha o seu grito. Nós estamos aqui para expressar o nosso amor por Jesus, o quanto nós o amamos, aleluia. Pessoal da mídia, se puder me ajudar com mais retorno, eu já grito pouco, ainda sem retorno, senão outra pessoa vai ter que aqui ministrar depois. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13, está melhorando, ô glória. Muito obrigado. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eu quero honrar a vida dos nossos líderes, apóstolo Jontas e a pastora Andressa, honrar a vida deles. Para quem não sabe, eu já caminho com eles, já vai fazer 14 anos. Eu me converti na casa do apóstolo Lorival, onde quem foram os meus primeiros líderes foi o pastor Jackson e a pastora Jennifer. E se eu devo gratidão, é para essa família que sempre me ajudou a crescer em fé, em conhecimento na palavra. Glória a Deus pela vida deles e por esse ministério, aleluia. Nós temos que ser gratos não somente a Deus, mas também pelos homens de Deus que Deus coloca na nossa vida. Não dá para buscar a Deus sozinho, não dá para prosseguir sozinho. A gente sempre vai precisar de alguém do nosso lado, de alguém para nos ensinar, nos orientar. Deus, Ele é maravilhoso. Lucas 24, versículo 13. No mesmo dia, 2 deles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 10 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto eles conversavam e discutiam, o mesmo Jesus aproximou deles e acompanhava-os. Mas os olhos deles não puderam reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que vocês estão falando pelo caminho? E pararam tristes. Um deles chamava Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único que estando em Jerusalém? Não sabes o que ali tem acontecido nesses dias? Replicou-lhes que, disseram-lhe, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de resgatar a Israel. Não somente Israel, mas o mundo todo. Além de tudo isso, é já este o terceiro dia depois que essas coisas sucederam. Fala assim comigo: o terceiro dia ainda não tinha passado, ainda era o terceiro dia. Aleluia. Por outro lado, certas mulheres das que conosco estavam nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não havendo achado o seu corpo, voltaram declarando que tinham visto os anjos, os quais diziam: ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam que eram assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não ouviram. Disse-lhe Jesus: honestos e tardos de coração,
para creres tudo que os profetas disseram, porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas, e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles achava dito em todas as Escrituras. Aproximando-se da aldeia para onde iam, deu-lhe a entender que ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica em nossa companhia, porque é tarde e o dia já se declinou. Ele entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, deu graças e partindo dava-lhes. Então eles abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu diante deles. Dizia um ao outro: não se nos queimava ou nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, ele nos explicava as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se. Fala assim comigo: na mesma hora. Eles levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam, aos quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como fora eles conhecido no partir do pão. Aleluia. Pode se assentar, por favor, aplaudindo a Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós entramos em um ambiente da glória de Deus, um ambiente de adoração, porque a Bíblia mesmo diz que onde há 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Aonde há um coração contrito e quebrantado e clamando por Deus, Deus, Ele não rejeita a esse coração. Deus não rejeita um coração voltado a Ele, cheio de amor e paixão pela presença dEle. Então o que atrai a presença de Deus em nossa vida não é o que nós temos exteriormente, não é a nossa conta bancária, não é o carro que nós temos, não é a casa que nós possuímos. O que atrai o Todo-Poderoso, que também se diz ser o dono do ouro e da prata, é um coração contrito e um coração quebrantado, um coração que o adora em espírito e em verdade. Ele mesmo diz que Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está atrás de canções bonitas, de vozes bonitas. Deus não está atrás de orações bonitas, orações romantizadas. Deus está atrás de pessoas que têm coração sincero. Deus, Ele ama a sinceridade. Deus, Ele ama a verdade. Os fariseus, quando oravam, ele orava ao Senhor: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou igual a esses publicanos, pecadores, eu não sou igual a eles. Eles oravam se sentindo melhor do que outras pessoas. Mas os pecadores, quando oravam diante de Cristo, eles diziam: Senhor, eu não sou digno, eu sou um mero pecador, mas eu estou aqui diante de Ti. E essa oração que Deus quer escutar de nós, uma oração sincera, que realmente nós falamos para Deus quem realmente nós somos. Porque diante de Deus não dá para a gente andar em máscaras, diante de Deus não dá para a gente se esconder. Então é melhor a gente se rasgar por inteiro para ter Ele por completo. Tem um louvor que diz: eu me dou por inteiro para te ter por completo. O Senhor, Ele quer ouvir de dentro de nós uma verdade, aquilo que nós realmente somos. Quando nós falamos para Deus quem nós realmente somos, Ele vai nos mostrar aquilo que a gente vamos se tornar quando a gente se arrepende diante dEle. Foi isso que Jacó fez no Val de Jaboque. A sua identidade, o seu nome significava alguém que vivia de engano, vivia trapaceando as pessoas, alguém que vivia, na escuridão, por conta da sua conduta do passado. Só que mesmo assim a bênção de Deus estava sobre a vida dele,
porque o seu pai o abençoou. Mas existia algo que dentro dele precisava ser transformado. Existia algo que ele precisava ainda, se derramar diante de Deus. E Deus deu uma oportunidade para ele. E quando Deus vai diante de Jacó, o que Deus pergunta para ele: quem é você? E Jacó, ele com o coração quebrantado e contrito, já não aguentava mais o peso, a culpa que ele carregava do pecado, porque o pecado traz culpa, o pecado traz escravidão. O ser humano, quando vive escravo do pecado, ele não é feliz. A sua consciência o traz acusação dentro de si. E Jacó carregava essa culpa de ter desonrado a sua família, desonrado a sua casa, e ele precisava consertar as coisas. O momento de consertar as coisas é quando a gente estamos vivos. O momento de consertar as coisas é quando Deus está nos dando oportunidade. Porque quando alguém morre, segue-se o juízo. Tem pessoas que querem consertar as coisas depois que morre. Não é assim que as coisas acontecem diante de Deus. Deus, ele dá a oportunidade de se encontrar com Ele, pessoas que estão vivas aqui na terra. Qual é o seu nome? E Jacó disse: eu sou Jacó, esse é o meu nome. A partir de hoje seu nome não é mais Jacó, mas é Israel. É príncipe de Deus. Ele falou: Senhor, meu nome é mentiroso, meu nome é enganador, é usurpador, meu nome é soberbo, meu nome é viciado, Senhor. Ele recebeu a visitação da glória de Deus. Quando a visitação da glória de Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer não é nos enviar para fazer a obra. A primeira coisa que Deus quer fazer é fazer a obra primeiro em nós. Tem pessoas que recebem a unção e não conseguem se conter. Já quer virar anjo e quer que até nasça asa e quer sair por aí pregando o evangelho e deseja até agora abrir igreja. E começa até a desrespeitar os pastores, porque até agora ele fala até em línguas. A unção de Deus não é para nos fazer crescer em nosso ego. A unção de Deus é para nos fazer diminuir a cada dia que passa. Quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, ele falou: ai de mim, porque eu estou perecendo. Isaías não disse: agora eu estou pronto, agora eu vou ser enviado, agora eu vou pregar nas nações. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. A glória de Deus vem para revelar a escuridão que está dentro de nós. Você não está aqui para Deus resolver a sua conta bancária. Eu não estou aqui, eu e você não estamos aqui pelas mãos de Jesus, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode realizar. Porque qualquer incrédulo está conquistando lá fora, qualquer ímpio está conquistando lá fora. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito. Se amanhã eu vender ou não vender, não estou nem aí, irmão. Se amanhã tem ovo ou tem bife em casa, eu não estou nem aí. Se acabou o recurso, eu não estou nem aí. Só não pode acabar a presença, porque as coisas dessa terra elas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Deus quer fazer em nosso interior, Isaías, Jacó, eles receberam a visitação de Deus, e eles reconheceram quem realmente eles eram. E para quem se arrepende, Deus tem perdão e tem libertação. Não tem problema, Isaías, você falou que você tem lábios impuros. Eu vou pegar uma brasa tirada do altar e vou colocar nos seus lábios agora. Deus só pode atuar na área da nossa vida que a gente estamos sendo escravos, quando a gente confessa essa área que estamos sendo escravizados.
Confessai os vossos pecados a Deus e serão perdoados. Confessai uns aos outros e serão curados. Deus, Ele só pode fazer algo quando há arrependimento. Como é bom quando estamos diante da glória de Deus, quando a gente adora, a unção de Deus vem. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Em nossos cultos, essa palavra se cumpre todos os dias. Deus tem se feito presente. A gente tem a convicção que Deus está no ambiente, que Deus está operando as suas maravilhas. E não precisa a gente sentir o arrepio, porque arrepio não é sinônimo que Deus está nos tocando. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza que Deus está, que Deus vai fazer. Pastor, eu nunca caí para trás. Se joga para frente, irmão. O problema é que a gente fica olhando o que está acontecendo à nossa volta. Deus está fazendo e a gente fica disperso. Aleluia! E diante da glória as pessoas se quebrantam, porque o Espírito de Deus, Ele vem para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque as pessoas são transformadas, porque nós clamamos pela glória de Deus. E a glória de Deus que conduz a adoração, a glória de Deus que conduz a palavra, a glória de Deus que conduz a conversão do coração das pessoas, tudo é feito através da glória dEle. E isso não vem de nós, isso vem dEle, em graça ao nosso favor. E é tremendo que as pessoas, no final do culto, elas se entregam ao Senhor no altar. As pessoas vão para o encontro, tem um encontro com Deus, mas não para por aí. Nós temos que continuar vivendo nesse caminho. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando alguém reconhece Jesus, a pessoa decidiu mudar de caminho. O caminho que ela estava indo estava levando para a morte eterna. Agora ela reconheceu Jesus. Agora o caminho que é Jesus está levando à salvação eterna. Só que não basta somente entrar no caminho, tem que permanecer nesse caminho, até que o nosso Senhor volte para nos buscar. Nós temos que levar a nossa vida com Deus a sério. A nossa vida com Deus não podemos aceitar que seja somente um momento passageiro. Deus não é um Deus de momento. Deus não é um Deus que mexe nas emoções. Deus não é um Deus que quer somente arrancar a lágrima de nossos olhos. Deus quer arrancar o Egito de dentro de mim e de dentro de você. E muito menos dar dinheiro para mim e para você. Os tesouros que Deus entrega são tesouros eternos, não são tesouros terrenos. Quem oferece coisas por adoração não é Deus, é o diabo. Se você está buscando a Deus para aquilo que você pode fazer, não é o Deus correto que você está buscando. Ah, mas se Deus não me der, eu vou ficar chateado, eu vou sair da igreja. Deus não tem dó da gente, Deus tem misericórdia e graça. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não pegava na mão das pessoas e empurrava para caminhar com Ele. Ele liberava uma palavra e dizia: se vocês quiserem, se vocês crerem, se vocês fizerem, as coisas vão acontecer. Tudo parte de uma decisão nossa para com Deus. Não podemos esquecer quem Jesus é quando as luzes aqui da igreja se apagam, quando o domingo em família acaba, quando a quarta profética acaba, quando a célula acaba. Nós não podemos esquecer o que Jesus representa para cada um de nós. Nós não estamos aqui para viver somente um momento de domingo, um momento de quarta-feira, um momento de célula. Não, nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus, viver com Ele até que Ele venha.
Eu não sei nem cantar, não sei porque vem essas canções na minha mente. Quando a luz se apagar e o mover passar, eu só quero você. Depois que Jesus curar a enfermidade, e depois que Jesus abrir a porta de emprego, e depois que Jesus realizar os sonhos, eu e você vamos continuar querendo Ele. Porque tem pessoas que só querem um momento com Ele, só que mesmo assim, Deus é tão bom, sabendo que a pessoa vai o abandonar, mesmo assim Ele abençoa. É só Deus, irmão. Nós como ser humano, se a gente for investir na vida de alguém, se a gente soubesse que essa mesma pessoa um dia vai nos trair, você faria esse investimento? De maneira nenhuma. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, que até mesmo aqueles que depois que receberam a bênção não vão querer mais saber dele, não vai mais aparecer, nem para agradecer. Joás, isso é bíblico, é? Ele curou 10 leprosos que estavam clamando por cura, desesperados. Mas depois que todos foram curados, somente um voltou para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aquele homem estava dizendo: eu não quero a bênção, eu quero relacionamento com aquele que me abençoou. Nós temos que vencer algo chamado frieza espiritual. Na glória, no ambiente da presença, quando a gente recebe Cristo, Ele acende os nossos corações de amor por Ele. É algo muito bom encontrar com Jesus e ser encontrado por Ele. O nosso coração palpita, o nosso coração queima. Isso é maravilhoso, uma volta do encontro. Mas dessa chama, essa fé que Deus acende nas pessoas, precisa ser preservada e guardada. E não pode diminuir essa chama que foi acesa. Essa chama tem que se manter acesa dia após dia, mais e mais. O tema que Deus me entregou da mensagem de hoje é vencendo a frieza espiritual. Porque nós entramos num caminho, não parou por aí, começou agora a carreira que nos está proposta. Não podemos chamar Deus somente para o início da nossa jornada. Deus tem que fazer parte do início, do meio e do fim. Deus não quer ser Deus somente no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira de célula. Deus, Ele quer ser Deus na minha e na sua vida, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Deus, Ele quer ser Deus no Natal, no Ano Novo. Quer ver se realmente as pessoas estão queimando de amor por Cristo? É quando chega o Ano Novo. As pessoas se esquecem de Deus. A pessoa entra na frieza por conta das preocupações das coisas, das festas. Quer ver se a chama continua acesa quando o dia mal chega em nossa vida? Quando as coisas não dão certo para nós. Não é porque nós servimos a Deus que as coisas sempre vai dar certo. As coisas também podem dar errado. Quem serve a Deus pode perder alguém que ama da sua família. Nós estamos nessa terra. Deus não vai nos privar dos sofrimentos terrenos, mas Ele garantiu que estará conosco todos os dias. É melhor sofrer por Ele e com Ele do que sofrer sem Ele. Joás, eu vim num culto de domingo para você dizer que eu vou sofrer. Sim, vai. Eu oro para que eu e você sofra, para que eu e você viva na escola de Deus, para que assim a gente possa conhecer Ele mais e mais a cada dia. O Evangelho de Cristo Jesus é Evangelho de sofrimento, é Evangelho de renúncia.
É evangelho de morte todos os dias. Jesus mesmo disse: se alguém for erguer, sabe, uma construção, um edifício, primeiro precisa fazer o cálculo dessa construção, para que quando der início nessa obra, vá até o final. Porque se não conseguir ir até o final dessa obra, nem começa, nem dá início. Porque assim o inimigo vai os envergonhar. Quem quer viver com Cristo tem que fazer primeiro o cálculo. Qual o cálculo? O que nós temos que deixar. Pastor, eu vou ter que deixar a bebida? Vai, para o seu bem. Pastor, aquele relacionamento diabólico que os meus pais nem conhecem a pessoa, vai. Os vícios, vai. O palavrão, sim. A prostituição também. A masturbação também vai ter que deixar. Deus, quando pede para que nós nos arrependamos da vida imoral que estamos vivendo, Ele não está nos acusando, Ele está nos apontando. Quando a gente prega uma palavra, sabe, como essa, as pessoas começam a pensar dentro de si, e são pessoas que estão frias. Quem é esse pastor? Ele pensa que é melhor do que eu? Ele está me acusando. Eu vou até procurar um advogado, pode procurar quem você quiser. A palavra de Deus eu não vou vender. A minha chamada eu não vou vender. Pastor Joás, o homossexualismo, converter, irmão. Vai ter que se converter, irmã. É pecado como qualquer um outro. Assim como eu deixei os meus vícios e luto até hoje, a bebida, a minha carne, a mentira que eu preciso vencer todos os dias. A nossa maior guerra não é contra o diabo. Os crentes da antiga gostavam de jogar a culpa pro diabo. O diabo de braço cruzado nem foi eu, foi ele sozinho. Nós, a nossa maior guerra. Se eu e você vencer a nossa própria vontade, o mundo e o diabo é fichinha. Porque o diabo não quer que a gente faça a vontade dele, o diabo quer que a gente faça a nossa. Porque se a gente fizer a nossa, automaticamente já é a dele. O Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho de arrependimento. Quando o Senhor fala uma palavra que vai de encontro às nossas razões, Ele não está nos condenando. A condenação ainda não chegou. Se Deus está falando dessa forma, Ele está nos alertando e dizendo: eu acredito ainda em você, eu acredito ainda no meu povo, eu acredito nos meus filhos que estão longe de mim, eu acredito na nação brasileira, eu acredito na zona leste de São Paulo, eu acredito se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e deixar os seus maus caminhos, eu virei do céu, irei diante deles e sararei a sua terra. Deus não quer ouvir o nosso clamor por coisas, Deus quer ouvir o nosso clamor por transformação e por mudança a cada dia na presença dEle. Nós precisamos permanecer, não podemos dar lugar à frieza espiritual. Deus falou na Bíblia, tudo o que Ele falou através dos seus profetas, Ele cumpriu e ainda vai cumprir muitas outras coisas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, vamos correr aqui um pouco. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os seus profetas. Deus, Ele é tão bom e misericordioso que Ele, quando vem para poder realizar algo, Ele não vem de repente.
Ele já deixa avisado como ele vai fazer, como será. Ele avisa aos profetas, porque através da mensagem ele quer que as pessoas acreditem nele, dê crédito à sua voz. Tudo que Deus realizou na palavra, Ele não veio fazendo de repente. Quando Deus chama em Gênesis 6:17, não precisa abrir, Ele encontra Noé, um homem justo, e faz uma aliança com ele. E qual seria a aliança? Noé faz uma arca, porque a humanidade se corrompeu, o gênero humano se corrompeu. Eu vou começar tudo de novo através da sua família, através de você. Deus poderia muito bem trazer o dilúvio de imediato, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas Ele não é somente Deus, como já foi pregado na quarta-feira, Ele é Pai, evangelista Rafael. O povo está se perdendo, se perdeu. Noé é justo, mas quem sabe não encontre mais alguém que queira se converter a mim e entrar nesse plano dessa arca também. E sabe o que ele faz? Ele pede para Noé construir uma arca. E essa construção durou aproximadamente 100 anos. E a pregação era: vai vir chuva, se arrependam, Deus vai mandar um dilúvio. A cada martelada que Noé dava era um sinal de proclamação de arrependimento. A cada madeira que ele colocava ali, estava se aproximando a cada dia o juízo de Deus sobre a face da terra. Só que o povo preferiu criticar Noé do que acreditar naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. E quando eles menos esperavam, o dilúvio veio, e somente Noé e a sua família foi salvo daquela tragédia. Joás, Deus é ruim porque matou todo mundo? Não, o homem que é ruim, e não o Criador. Pastor, porque tem tanta tragédia no mundo? Filhos abandonados, estupro, roubos. Porque Deus não acaba com tudo isso. Deus não queria que fosse assim. Isso é porque os homens decidiram se afastar dele, e as coisas ruins começam a acontecer. E Deus, o livre-arbítrio das pessoas, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu Deus só pode fazer algo quando se levanta um Zaqueu diante de uma multidão de pequena estatura, com muitas barreiras à sua frente, mas ele decidiu passar por tudo isso, vencer todos os obstáculos e subir numa árvore para poder chamar a atenção do mestre. E eu vou dizer que Zaqueu não precisava de dinheiro, Zaqueu não precisava de fama, ele já era rico, já era famoso. Zaqueu já tinha casa, já tinha uma boa conduta financeira na sua vida. Mas há algo que Zaqueu precisava, que somente Jesus poderia dar a ele. E o nome disso é perdão. É ser perdoado por Ele. Porque quando nós somos perdoados por Cristo, nós alcançamos a melhor bênção. Ele apaga o nosso passado e nos dá uma nova oportunidade de viver um presente e no futuro a salvação eterna. Quando levaram um paralítico para ele, ele não cura o paralítico. Ele disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Ele poderia curar primeiro. O paralítico ia andar fisicamente, mas espiritualmente ia continuar travado na sua vida espiritual, escravo do pecado. Mas Jesus falou: eu vou destravar ele primeiro espiritualmente. Porque que adianta ele ser curado fisicamente, ele continuar com a mesma mentalidade, sendo escravo do mundo? Eu vou primeiro fazer com que ele entenda
que eu sou aquele que perdoo, que eu sou aquele que mudo a história. E os incrédulos, quem é você para perdoar pecados? Eu não faço somente isso, eu digo também para ti: levanta-te e anda. Quando Jesus foi crucificado com duas pessoas, dois ladrões, um ladrão, mesmo na vida que ele estava vivendo, nos últimos segundos da sua vida, ele tinha a oportunidade de se arrepender. Sabe que ele estava pensando somente nas coisas terrenas. Tem pessoa que é tão ruim, que mesmo na enfermidade, mesmo com o diagnóstico, a gente fala: Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar. Não, não acredito nesse Jesus. Tem pessoas que até no momento tão difícil não é sensível à voz de Deus. Meu, é ruim demais mesmo. E quando há coração de pedra, Jesus não pode fazer nada. Se você é Jesus, me tira aqui da cruz, dessa condição, e me leva lá para baixo. Eu quero voltar a comer de novo, eu quero voltar a roubar de novo, porque ele estava ali porque ele era ladrão. Eu quero voltar a fazer o que eu sempre fiz. Se você é Jesus, me dá uma prova de um milagre que você possa fazer. Jesus já tinha feito vários, ele não queria se converter, ele queria apenas voltar a viver a mesma vida que ele levava de sempre. Posso falar? Não posso? Tem pessoas que vêm para a igreja, não é para se converter, é para querer se envolver em relacionamentos. E vem como lobos, pensando que relacionamentos na presença de Deus é igual lá no mundo. Só vem para poder querer causar alguma discórdia, fazer algo de errado. Sabe, Jesus vai te pegar. Pessoas querem entrar em relacionamento e fica dando ideia em todo mundo na igreja, e fica chamando 5, 6 para o corte. Não quer se converter, mas quer destruir a vida de outras pessoas. Aqui não é o seu lugar. Porque no mundo que é assim, eu vou dar ideia nessa, se essa quiser, não quiser também vou dar ideia em outra. E mulher gosta de ser elogiada. Você é linda, eu te amo, quero casar com você. Que mulher na presença de Deus que não quer casar? Mulher, mas não se iluda. A árvore se conhece pelos frutos. E para poder uma árvore dar fruto, não é de uma hora para outra, é com o tempo. A pessoa que volta do encontro não está totalmente convertida. Ela foi liberta de uns demoninhos, mas não se converteu verdadeiramente. O que vai se converter verdadeiramente é quando ele passar pela prova. É quando ele for para o deserto. É quando ele segurar o seu pingolim. Se comporta, varão. Aqui é casa de Deus. Aqui é lugar de santidade, de propósito, de vida com Deus. Ah, você quer algo comigo? Então vai se converter, vai ser batizado, vai fazer um pós-encontro, vai resolver suas pendências com a outra família que você destruiu. Quem ama, vive em santidade, espera o momento certo. Aleluia. A minha oração quando eu vim para Deus e recebi essa presença
Falei: Senhor, não importa o que aconteça, eu quero a Ti o tempo todo. Antes de conhecer a pastora Rafaela, eu fiquei 3 anos sem dar uma bitoca e sem mandar mensagem para ninguém da igreja. Porque uma coisa é a gente escolher, outra coisa é Deus escolher por nós. Não podemos se esfriar na fé. Nós temos que manter o coração aquecido. Não tenha pressa de casar. Já está tudo preparado para quem crê e mantém um coração pegando fogo. Porque Deus pode fazer de um dia para o outro. 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Aconteceu. Veio o dilúvio. Deus falou que viria o Messias, através da profecia de Isaías, que uma virgem iria vir, iria engravidar. O Messias viria, aquele que iria resgatar a humanidade de volta para Deus. Em Números 24 falou de uma profecia a respeito de uma estrela que iria guiar o seu nascimento, aonde ele iria nascer. Porque os magos do Oriente seguiam aquela estrela, porque eles eram inteligentes, eles caminhavam debaixo de uma palavra, eles acreditavam nas profecias e nas escrituras. E é por isso que onde Jesus estava, eles o encontraram, porque eles estavam sendo movidos pela palavra. Tudo que Deus falou na antiga aliança vem se cumprindo através de Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 22, eu preciso correr. Ainda bem que as crianças estão lá no fundo, oh glória. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus, ele pregou o evangelho, ele anunciou o reino, ele curou os enfermos, expeliu demônios, coisas poderosas aconteceu, sinais notórios de quem ele era, que ele carregava uma unção do Pai. Até mesmo as pessoas diziam, e os fariseus também falavam: ninguém pode fazer essas coisas se não veio do céu. E Jesus manifestava o reino. As pessoas falavam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Só que também eles pensavam e diziam: mas como pode Satanás expulsar Satanás? Está sendo expulso é porque chegou o reino de Deus, é porque a glória de Deus está sendo manifesta. Só que chegou o dia dele falar para os discípulos que estava chegando a hora dele padecer, de cumprir o propósito central para aquilo que ele veio, se entregar na cruz por mim e por você, como um cordeiro manso, sem mancha e calado para ir para o matadouro. Eu vou sofrer, eu vou ser entregue pelos salteadores, mas não se preocupem, não é que vai trazer tristeza. Não se preocupem, pois é necessário eu passar por isso. E outra coisa, no terceiro dia eu vou me levantar, eu vou ressuscitar, eu vou se entregar, meus discípulos, eu vou ser chicoteado. É necessário que eu se entregue pela causa da salvação, mas ao terceiro dia eu vou voltar para vocês, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E a Bíblia diz aqui que nós lemos em Lucas 24, que já estava no terceiro dia depois que Jesus foi entregue, que Jesus foi morto por nós, e o terceiro dia ainda não tinha se passado, e existia 2 discípulos que estavam voltando para trás, ao contrário do lugar onde Jesus pediu para os discípulos ficarem. Jesus disse para eles ficarem esperando a ressurreição em Jerusalém,
que ele ia até os discípulos estando ressurreto. E agora 2 discípulos não quiseram esperar nem passar o 3º dia. Já no 3º dia, aconteceu uma frieza espiritual. Eles não estavam mais crendo, eles não estavam mais acreditando. Talvez no 1º dia ainda estava, no 2º sim, mas no 3º talvez as circunstâncias começou a ficar contrárias, eles começaram a desistir. E eu sempre entendo, e Deus sempre fala comigo, eu falo: Deus, porque somente um não voltou para trás? Porque somente um não decidiu retroceder, mas tinha que levar outro, tinha que levar mais um. Porque quando alguém quer se afastar e começa a deixar de crer, quer influenciar também outras pessoas a fazer o mesmo. Quando alguém não gosta mais da liderança, quer influenciar a outros a não gostar também. Quando alguém não gosta mais da igreja onde congrega, começa a querer levar outras pessoas para outra igreja que ela quer também. A pessoa que quer se afastar nunca vai querer se afastar sozinho. Sempre vai querer conduzir outras pessoas a crer naquilo que ela não está crendo mais. E coisa feia é alguém que acha dentro de si alguma coisa e quer que outras pessoas sejam obrigadas a achar a mesma coisa que ela pensa. Porque parece que vai se confortar se outra pessoa ser conduzida da mesma forma que ela. Não quer Jesus? Vá sozinho. Não gosta do seu pastor, do seu líder de célula? Guarde isso para você sozinho. Não gosta do louvor, da adoração? Guarde isso para você sozinho. Nada aqui é para homens, nada aqui é para as pessoas. Tudo aqui é para a glória de Deus. Tudo aqui é para que o nome dele seja engrandecido. Nada aqui é para agradar as pessoas. Tudo aqui é para agradar a Ele. Tantas pessoas na minha caminhada começaram junto comigo, no mesmo encontro, mas decidiram retroceder e quiseram me levar também. Eu falei: opa. Eu dizia como Josué: vocês servem quem vocês quiserem, mas é o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pessoas frias espiritualmente são levadas rápido por coisas que não estão acontecendo, mentiras que o diabo implanta nos seus ouvidos e em seu coração. Uma pessoa que queima do Espírito Santo, ela tem um discernimento, ela ora, ela sabe os passos que tem que dar. Na realidade, quem queima, as pessoas nem chegam perto para falar mal de outra pessoa. Ninguém chega em mim para falar mal de ninguém. É porque também eu não falo mal de ninguém. Só existe fofoqueiro porque tem ouvido de fofoqueiro para ouvir o que a pessoa está dizendo. Quando não tem ouvidos para ouvir fofoqueiro, os fofoqueiros vão parar de existir. Mas fala comigo, aqui não. Porque quem está queimando na presença de Deus não age com linguagem do diabo. Ele age com conversas que edifica, que acrescenta, que dá ânimo, que traz fé e não que traz frieza espiritual. Esses homens estavam frios, eram discípulos. Eles viram Jesus curando. Se pessoas vendo Jesus pregando se esfriavam, imagine um mero baiano aqui. Os mero ex que nós éramos. Joás, por que precisa ir para a igreja, ir para a célula, congregar, para não chegar à frieza espiritual? E até que Jesus volte, nós temos que sim, ir para a igreja, ir para a célula, ir para a igreja, ir para a célula, sabe, ser fiel a uma liderança. Porque é melhor ficar nesse impasse, ir para a igreja, casa, igreja, célula, missão, do que morrer sem Jesus. Da casa para a biqueira, da biqueira para o baile para casa. Eu amo essa rotina.
de vir para a igreja, ir para casa, de ir para o culto, de ir para a célula, sabe, de ir para o encontro, de algo que vai edificar a minha vida. Se você está cansando de ir para a célula, de ir para a igreja, você já se esfriou. Se você já está preocupado com o horário para poder ir embora, você já se esfriou. Quem está quente, não veja a hora de adorar a Deus mais uma vez. Não veja a hora de ir para uma célula mais uma vez. Não veja a hora de encontrar com os meus irmãos na célula. Eles dão trabalho às vezes, até mesmo comigo, mas não tem problema, eu também dou trabalho. Nós vamos resolver, nós vamos continuar andando junto. Quem está frio na fé, qualquer coisa que essa pessoa faça para ele, não quer mais viver com Deus. Então a sua fé está apoiada em pessoas. A sua fé está apoiada em homens. Porque se a nossa fé estiver apoiada em Jesus, não há escândalo. Não há motivo para recuar e voltar para trás. Jesus não dá motivo para a gente retroceder. Jesus só dá motivo para a gente avançar, para a gente continuar a viver os propósitos. Pastor, como que eu faço para que a frieza não chegue? Que o autor e consumador da sua vida seja Jesus. E você também possa ver Jesus na sua liderança. Porque se você estiver num lugar onde você não concorda quem está pregando, você está no lugar errado. Isso vai matar a sua fé. Então você tem que estar no lugar onde você está concordando naquilo que a igreja está vivendo, naquilo que a igreja está fluindo. Porque o reino de Deus é movido em unidade. Onde há discórdia, nada prospera, nada dá certo. Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Cleopas e o outro, a Bíblia não menciona o nome. Eles estavam tão tristes e desanimados que eles começaram a conversar com Jesus. Eles não tinham percebido. A frieza era tanta que o próprio Messias estava tete a tete com eles. Eles não tinham reconhecido que era o Senhor. E foi passando as horas, foi passando o tempo. Eles viram que já estava de noite e convidaram Jesus para casa, para dormir com eles. Eles estavam com Jesus fora. Não estava reconhecendo o Senhor. Mas eles tomaram uma decisão que fez com que os olhos deles fossem abertos novamente. Chamou Jesus para dentro de casa. Chamou Jesus para intimidade. Dentro de casa, as pessoas nos conhecem quem realmente nós somos. Dentro de casa existem bagunças que pessoas ao nosso exterior ninguém sabe. Quando aquelas pessoas convidaram Jesus para dentro de casa, e quando sentaram à mesa, quando foram comer, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. O coração deles queimaram novamente. E diziam, na sua volta, quando voltaram para Jerusalém, é por isso que o nosso coração em todo o caminho, quando ele falava, nosso coração ardia. As palavras que ele dizia eram as palavras diferentes. Ele não era qualquer um. E aqueles homens voltaram. Eles romperam com a desistência e voltaram para o propósito, juntamente com os discípulos. Talvez tem pessoas que vieram para o culto aqui hoje, que estão desfalecendo em sua fé, que está vivendo uma frieza espiritual. Mas Jesus, Ele está sussurrando dentro do seu coração, está queimando dentro de você novamente um desejo e uma fome de permanecer com Ele até que Ele volte novamente. Essas pessoas estavam frias, mas Jesus foi aquecer o coração.
nós não podemos dar lugar à frieza. Nós temos que sempre estar ouvindo a palavra de Jesus. Nós temos que sempre estar alimentando a nossa fé, a nossa vida, jogando lenha no altar todos os dias. Não podemos deixar que nada venha roubar a nossa entrega, o nosso fervor na presença de Deus. Para encerrar, algumas coisas, algumas lições que nós podemos tirar desses discípulos de Emaús. A primeira, a opção de desistir da salvação não pode existir em nossa vida. Essa opção a gente tem que descartar. De deixar Jesus, independente do que a gente possa estar passando, sempre vai valer a pena permanecer com Ele. Não podemos duvidar, segunda coisa, duvidar e esquecer daquilo que Jesus falou e está fazendo, aquilo que Ele está falando, porque se Ele disse, vai acontecer, vai se cumprir. Quando alguém está no caminho, a terceira coisa, da desistência, pensa, entende que Jesus o abandonou, ou que Ele está longe, mas Deus sempre está perto, pronto para trazer de volta para o caminho. Aleluia! Toda a palavra se cumpriu, está se cumprindo. Ele disse, o Messias vai vir, o Messias veio. Ele disse, eu vou morrer, eu vou padecer pelo meu povo, pelas pessoas. Elas vão ter a oportunidade de se reatarem comigo, entrarem na minha presença, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E foi o que aconteceu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, assim como Ele disse para seus discípulos. Teve até um que não acreditou através de outras pessoas, e disse, se eu não tocar em suas feridas, eu não vou acreditar. E Jesus apareceu ressurreto e falou, Tomé, pode tocar, é eu que estou aqui. Só que em João capítulo 14, Jesus está dizendo de novo uma outra promessa que agora é para nós. João 14, 1 ao 3, para encerrar, vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não teria dito, vou preparar um lugar e voltarei para vocês. Essa promessa não é mais somente para os discípulos. Essa promessa agora é aqueles que vai vir e vieram depois dos discípulos. Se o Messias veio através de Maria, se Ele ressuscitou ao terceiro dia, essa promessa também está de pé. Esse dia também vai chegar, ao qual que um dia as trombetas vão tocar, e no alarido vai soar, e Ele vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja. E quem estiver em frieza, quem estiver congelado, sem o Espírito Santo, não vai a encontro com Ele. Jesus vai vir buscar uma igreja fervorosa, uma noiva com azeite e com fogo. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. A nossa fé central só se torna com valor somente porque Jesus ressuscitou, e Ele disse que um dia voltará para nos buscar. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia. A pessoa tem um encontro com Deus, a pessoa vive uma nova criatura, a pessoa permanece no caminho, e agora está esperando essa palavra se cumprir. Só que há outra condição para que isso aconteça. Naquele tempo aos discípulos Ele disse, eu vou morrer, no terceiro dia eu volto. Ele avisou quando seria, e mesmo assim alguns não estavam mais acreditando. E agora a segunda vinda dele, Ele não avisa quando vai vir. Ele diz, nem eu sei, nem os anjos, ninguém sabe o dia nem a hora, somente
o Pai que estás nos céus. Joás, se agora eu não sei quando Jesus vai vir, o que eu preciso fazer? Viver uma vida de entrega todos os dias, porque Ele pode vir daqui a pouco, a 5 minutos, Ele pode vir a 30, Ele pode vir a 1 hora, Ele pode vir a 10 dias, Ele pode vir a 1 ano, Ele pode vir a 10 anos. Se Ele não vir daqui 10 anos, a 10 anos, eu quero estar aqui ainda balão na presença dEle, queimando de amor por Ele. Não importa o dia ou a hora, nós precisamos estar pronto para esse grande dia, porque aquele que vem virá e não tardará. Levante suas mãos, por favor.